apresentação, eu agradeço, porque no momento eu estou apenas olhando a tela e não estou mais conseguindo enxergar vocês. Está aparecendo sim, Arlindo. Está aparecendo sim, Arlindo. Perfeitamente. Bem, gente, então, muito boa tarde a todos novamente. É um grande prazer estar aqui compartilhando com vocês uma parte da pesquisa que nós já desenvolvemos aqui no interior da Amazônia. Este trabalho, intitulado A Política Educacional no Brasil, da colonização inicial ao neocolonialismo atual e o panorama de resultados, ele é fruto do primeiro capítulo do livro de minha autoria, intitulado O PAFOR e a Política Educacional na Amazônia Brasileira, editado pela editora CRV em 2019. E ele é eminentemente uma revisão bibliográfica que teve como base o levantamento de dados e estatísticas oficiais e documentos de análises teóricas sobre as políticas educacionais e o encaminhamento dado a essas políticas no decorrer da história da educação no Brasil. E ela iniciou procurou levantar essas informações desde o seu descobrimento e traçou um perfil cronológico até chegarmos aos dias atuais, no qual a gente apresenta para vocês alguns tópicos de resultados que foram surgindo no decorrer dessa jornada. Então, o nosso objetivo foi compreender a evolução da política educacional no Brasil, resgatando suas principais características e consequências decorrentes desse processo evolutivo histórico. E para nos ajudar nessa jornada, nós procuramos, primeiro, analisar a política educacional instituída no Brasil desde essas primeiras tentativas de intervenção estatal dos colonizadores na organização educacional brasileira, até a nova forma de colonização, do qual nós chamamos neocolonialismo, que foi impulsionada pelas políticas de influência desses organismos internacionais sobre as esferas de governo, as quais têm um impacto significativo nas nossas políticas atuais. Nós também buscamos evidenciar a existência de uma nova forma de colonização, caracterizada pelo intervencionismo estrangeiro nas decisões políticas da educação brasileira, que é denominada neocolonialismo atual. E, finalmente, apresentar um panorama de resultados dos pontos que impactaram, de algum modo, na atual política que está em vigor, que está em andamento. Então, por que estudar a política educacional no Brasil, meus amigos? Bom, primeiramente, como pesquisadores, profissionais da educação e como professores, é nosso dever levantar e ficar conscientes que nós estamos diante de talvez um dos mais nefastos cenários para a educação nacional, para a política educacional brasileira como um todo, que tem direcionado as políticas educacionais para um processo de desmonte. Nas palavras do professor Saviani, ela reflete muito bem uma política que foi caracterizada pelo que ele chamou de política do pêndulo, ora representando um avanço, ora representando um retrocesso, ora iniciando uma conquista e ora perdas para a educação. Então, para deixar muito claro a nossa problemática, foi necessário que nós buscássemos explicar muito bem esses dois conceitos que geraram a nossa pesquisa, que é a colonização inicial e o neocolonialismo atual. Então, colonização inicial, imperialismo ou simplesmente colonialismo, ele trata-se de uma política de Estado. Ele beneficia um povo contra o outro, enriquece a classe dominante do povo explorado do outro. Não é só uma questão social, mas é econômica também, mas principalmente é fundamentalmente um problema ético e cultural. Já o neocolonialismo atual
que também pode ser chamado de novo colonialismo ou simplesmente neocolonialismo, é esse colonialismo que está em curso, ativo e adaptado para os tempos modernos, pós-revolução industrial. No novo colonialismo, precisa se organizar a política das vítimas, a sociedade das vítimas, para que essa sociedade ela tenha a mesma ou quase a mesma cultura do explorador. Então, veja bem, percebe-se que nós estamos diante de uma política que ela inicia lá na história da formação do povo brasileiro e ela vai traçando um perfil histórico de intervenções até os dias atuais. Então, como ela tinha esta cara... Perdão. Tá rindo? Perdão te interromper, é que os slides não estão passando. Não estão passando? Não, a gente ainda no primeiro. Acho que você deve estar no 8º, por aí eles não foram seguindo. Mas tá possível de compreender. Você pode seguir falando, se pelo menos baixar eles aqui no PowerPoint, a gente consegue acompanhar. Entendi. Está aparecendo a cronologia da política educacional no Brasil, nesse momento? Não, a sua tela inteira não está aparecendo. Está aparecendo só o arquivo aberto do PowerPoint. A minha sugestão é que você só vá baixando os slides para a gente conseguir visualizar eles mesmo no PowerPoint e aí seguir a sua apresentação. No caso, sair dessa tela, então. Só um minuto. Você fecha o modo apresentação e fica só no PowerPoint aberto mesmo. Isso. Apareceu agora? Apareceu. Perfeito. Então, só para que ficasse bem claro, nós estávamos nessa tela, né? Não é o oitavo slide, é apenas o terceiro, mas a tela do momento é a cronologia da política educacional do Brasil. Então, meus amigos, o que nós vemos aqui é um desenho da história das políticas educacionais acontecendo desde a nossa colonização, né, na chamada colonização e descobrimento do Brasil, até 2021, no momento que nós estamos. Então, o que é importante nós analisarmos aqui é justamente esses acontecimentos que foram ocorrendo durante a história da educação. Você pode ver que ela inicia em 1548, a partir da primeira tentativa de inserção de uma política educacional no Brasil. Foi quando os colonizadores, os portugueses, começaram a perceber que não existia mais possibilidade de não iniciar um processo educativo no Brasil. Então, isso começou a partir dos regimentos. E esses regimentos foram iniciais e importantes porque eles introduziram o trabalho dos jesuítas, a partir do trabalho dos jesuítas, que todo esse processo ele é iniciado, é dado start no Brasil. E aí você vai seguindo a cronologia, observando que esses processos educacionais que foram ocorrendo, eles tiveram uma roupagem sempre voltada para a questão das reformas. E é essa mudança de políticas que Saviani coloca como a política do pêndulo. Quando uma nova política entrava na formação educacional no Brasil, vez por outra, ela era uma política positiva, uma política de crescimento, e a próxima se tornava uma política de retrocesso. Quando a próxima política iniciava um processo de desenvolvimento, de conquistas, a outra desfazia tudo o que a primeira tinha feito e iniciava novamente a partir do retrocesso. Então, você vê aí leis da Escola de Primeira Letras, organização precária da educação, reformas da educação paulista, a chamada Escola Normal, a Escola Modelo, Reforma Francisco Campos, regulamentação das escolas superiores, secundárias e primárias, são processos que foram ocorrendo até a proclamação da República. A partir desse ponto, né, nós iniciamos uma nova fase, que ela se dá a partir da introdução da problemática das políticas educacionais sobre as leis brasileiras.
Então, a legislação brasileira é que começa a ser atacada com essas políticas intervencionistas. E é aí que nós destacamos a primeira LDB, a era dos planos e programas de governo, que vocês podem observar aqui, e os mais atuais, né? O PDE, o Fundef, o Reúne, o Proinfância, o Parfor, o SISU e, por último, a BNCC, que está em curso. Como o meu trabalho de pesquisa ele recaiu sobre a política do Parfor no primeiro ciclo, então toda essa problemática ela, né, exigiu que fossem analisadas as outras políticas também. E aqui no finalzinho de 2021 você vê um Brasil que está na cadeira da saúde, né, na cadeira dos médicos, doente, né, uma caricatura que retrata muito bem esse momento, né, em que nós não temos sabemos que nós temos cura, nós sabemos que nós temos perspectivas de sair dessa crise, mas nós estamos doentes, nós estamos num processo em que precisamos buscar um tratamento para a educação, um novo caminho, uma nova forma de lidar com as políticas educacionais, porque a que está em vigor, ela tem trabalhado no sentido de desconstruir o que já estava construído e dando certo. Aqui eu destaco apenas algumas referências que foram colocadas. Então, a partir da colonização inicial, você observa Saviani destacando todo esse processo da primeira parte do nosso trabalho, né? E aí você vê os regimentos de Dom João III, a reforma pombalina, a reforma franciscana. 3 minutos, Andorlindo. Ótimo, perfeito. E esse processo ele se dá através do ciclo cronológico, e com destaque para os dados oficiais que você observa aqui, né? Então, nós nos posicionamos aqui, no momento atual, a partir de 2017, analisando justamente essa questão, né, dos dados que foram as consequências, né? Como é que ficaram as nossas políticas educacionais depois dessas inúmeras reformas e avanços e retrocessos na política. Então, eu trago para vocês alguns resultados, né? Aqui nesse primeiro slide, nós temos um quadro que mostra o retrato dos investimentos que foram feitos no Brasil no sentido da exploração das nossas riquezas. Então, é importante que vocês observem esses números totais, né? Durante o primeiro ciclo, né, de colonização, nós temos aqui uma cifra trilionária de recursos que foram expropriados, que foram explorados pelo Brasil e não tiveram um impacto, um investimento na área da educação. A mesma coisa ocorre com o segundo ciclo, né? O ciclo mais atual. Os valores são bilionários, no entanto, muito pouco foi feito a partir desse segundo ciclo de desenvolvimento, né? Hoje, o que a gente pode falar é sobre os recursos que foram destinados a partir do biodiesel. Aqui nós quisemos retratar uma questão de quanto tempo nós perdemos com essas políticas do pêndulo, né? Então, se você observar, para cada política de avanço, nós tínhamos uma política de retrocesso, então foi possível observar, foi possível estimar quanto tempo nós perdemos, né? Então, você vê aqui 398 anos de retrocessos para um tempo de vida de 521 anos. E daí você tira uma conclusão estimada de quanto tempo nós perdemos nessas políticas vigentes. Finalmente, nós temos uma tabela aqui que mostra o resultado atual da educação brasileira a partir do analfabetismo, né? Então, você vê 6,6% da nossa população, que já é uma cifra milionária, né? Uma cifra alta para a realidade atual, e o posicionamento do Brasil em relação ao resto do mundo, né? Então, nós estamos em quarto lugar, segundo o PNUD, na qualidade, na posição oficial da educação internacional. Encerrando, Andorlindo. Perfeito. Por último, nós temos aqui, né, um exemplo
de como essas políticas entraram nas legislações brasileiras. Então, você vê que nós não temos... o nosso problema maior é a questão da autonomia. Você tem aqui a expansão das leis brasileiras atuando e elas são apenas uma fotografia de uma lei internacional, de um trabalho que não foi representação autônoma dos nossos objetivos educacionais. E aqui, como resultados finais, para encerrar, nós observamos que as políticas educacionais elas sofreram, de fato, historicamente, uma forte influência do Estado na manutenção desses interesses econômicos e privados. Também que essas políticas são obscuras, desproporcionais e danosas ao fortalecimento da nossa política educacional, né? Justamente para... Encerrando, Darlindo, por favor. E fortalecer no mundo essa política social caracterizada pela manifestação da opinião pública. É nosso dever lutarmos por essas mudanças. Então, é esse que é o nosso objetivo. E com isso eu encerro e agradeço a oportunidade. Obrigado, Darlindo, pela apresentação. A gente segue com a apresentação dos trabalhos pela ordem, indo para o terceiro. E eu passo a coordenação da sala à professora Lilian Aquino, que também é membro do Praxis, o FOPA, e vai assumir a partir daqui a coordenação. Lilian, fica à vontade. Obrigada, professor. Mais uma vez, boa tarde aos que integram essa mesa. Tá? Marcos ficou no terceiro, não é isso? Mas aqui, só para a gente confirmar aqui a sequência agora, seria o Jardinélio, é isso? Exatamente. Isso, professor. Mas se quiser apresentar também, não tem problema não, tá? Fica à vontade. Marcos, você precisa apresentar logo? Não. Eu era o primeiro, aí pedi para ser o terceiro. Certo. Mas certo. A Darlindo, você pode, por favor, fechar? Obrigada. Então, eu passo a palavra ao Jardinelli para que ele faça a sua apresentação, que está intitulada Experiências de Formação Inicial e Continuada de Professores e Professoras no Nordeste Paraense. Boa tarde, Jardinelli. Fique à vontade. Você tem até 15 minutos para fazer sua exposição, tá bem? E eu também vou sinalizar aqui a você quando estiver faltando 3 minutinhos, tá bom? Tá ótimo. Você está com seus slides aí? Você que vai apresentar? Estou sim. Vou apresentar aqui. Tudo bem. Então, pode ir lá. Eu vou aguardar você projetar para contar seu tempo. Tá ok. Então, boa tarde a todos, todas e todes. Sou Jardinélio. Eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação da Amazônia, ligado ao Polo Palmas, UFT, orientando o professor Damião e construímos juntos essa pesquisa, né? São experiências de formação inicial e continuada de professores e professoras no Nordeste paraense. Essa pesquisa se deu no âmbito do grupo do GPC Minorias, que é Grupo de Estudos e Pesquisa de Currículos Educacionais das para com minorias sociais nortistas amazônicas. Então, vou apresentar aqui o resultado para vocês. O objetivo desta pesquisa, então, foi analisar as políticas públicas de formação inicial e continuada da rede pública municipal de ensino de Castanhal, aqui no Pará, em consonância com as metas 15, 16, 17 e 18 do Plano Nacional de Educação, da Lei número 13.005 de 2014. Da metodologia, uma pesquisa qualitativa com análise documental. Os documentos, eles estão disponíveis no departamento da Coordenadoria de Ensino da Secretaria Municipal de Educação de Castanhal e também informações disponibilizadas nos sites oficiais do governo municipal. E, para além disso, ainda tivemos algumas conversas, e mesmo que informal, com a assessoria da Coordenadoria de Ensino do órgão, sobre a formação inicial e continuada de professores. Então, dentro da pesquisa, nós temos a documentação e temos também essa conversa informal com a coordenadora de ensino, né? Aqui do lado eu coloquei algumas imagens para vocês observarem como que é um pouquinho a cidade, né? É uma cidade que fica a 60 quilômetros de Belém, né? Tem mais de 200 mil habitantes, mais de 20 mil alunos na rede e quase 2 mil professores, né? Então, foi em cima desses professores que eu fomos buscar essa análise. Ok.
Bom, primeiro ponto aqui que nós destacamos é que Castanhal, para além disso, eu quero colocar que ela é uma cidade polo de ligação entre as cidades do restante do Pará, fica próxima a Belém. Então, ela tem uma concentração comercial e um polo industrial também de grande importância aqui para o estado, né? Salvo engano, ela é a 6ª maior cidade do estado do Pará. Então, as políticas de formação inicial e continuada, elas estão nesse decreto número 117 de 2017, como é que a coordenadoria de ensino ela deve agir para planejar, articular, acompanhar e avaliar a formação continuada dos professores da educação do município de Castanhal. A formação, de acordo com a informação da coordenadora, ela tem ocorrido atendendo às necessidades do quadro funcional docente. Ela diz também que não há um documento único, logo de início, né, que assegure essa articulação das ações de formação continuada, e que há apenas cronogramas de ações. Eles criam um calendário prevendo algumas formações, mas já não pontuam, eles vão verificando a necessidade das escolas e dos professores para poder organizar as formações. Para a formação inicial, o município ele tem somente o Programa de Formação Inicial Continuada de Professor de Educação Básica, que é o PARFO. Ela não tem um programa próprio, só essa situação com o governo federal, no caso, né? Da formação continuada, eles pontuam que essa formação, como que ela deve ser, o que deve ter e quais são as possibilidades de retorno ao professor, né? Então, eles asseguram que a formação terá certificação com carga horária pré-definida, que as formações e seu desempenho estarão vinculadas ao núcleo de avaliação institucional da Rede Municipal de Educação, que é vinculado também à coordenadoria de ensino, que deve haver um calendário anual de formações que tem a intenção de subtrair quaisquer prejuízos aos alunos, ou seja, minimizar qualquer possibilidade de dispensa das turmas nesse dia. Eu posso já colocar de início aqui que, por experiência, né, isso não acontece, infelizmente, e o calendário de formações será disponibilizado para cada escola da rede. Isso foi um programa que o secretário colocou em 2017, que até hoje não entrou em vigência, que eu já posso adiantar para vocês. Mas eles já pontuaram, né, que, pelo menos, de princípio, assim, é algo bom, né? Sobre os projetos e programas, né, de formação inicial e continuada. Apesar de não ter um calendário próprio, de não ter um programa próprio de formação, nós temos algumas coordenadorias que elas têm algumas ações que elas não são planejadas assim previamente, que fica como algo da rede, mas que elas vão pontuando e vão colocando como se fosse algo corriqueiro dentro da rede municipal de ensino. Mas não, o que eu estou querendo dizer é que não há um documento que assegure que na troca de prefeito, na troca de secretário, essas ações permaneçam, né? Essas formações. Então, dentro da coordenadoria de ensino, nós temos o Núcleo de Educação para as Relações Étnicas, Raciais e Diversidade, que se chama NERED. E, paralelo, ao lado da coordenadoria de ensino, nós temos a Coordenadoria de Educação Estadual, que é o CEES. O CEES, ele é uma coordenadoria própria, que toma suas ações próprias, que ele está fazendo formação para os mediadores, para as professoras mediadoras e para os professores da escola como um todo, né? Então, eles fazem a formação voltada especificamente para a educação especial. E já o NERED faz formações voltadas para as questões étnico-raciais e diversidade, como veremos daqui a pouco. Então, as assessorias do CEES e do NERED informaram, né, que não possuem um documento de planejamento específico com ações pré-determinadas, mas que existe um cronograma de ações de formação para professores. Esse cronograma ele é feito no início do ano e ele é executado no decorrer do ano letivo, né, a depender da necessidade das escolas, como falei agora há pouco. Do NERED em específico, que é o Núcleo de Educação para as Relações Étnicas, Raciais e Diversidade, foi possível perceber que a formação para professores, por exemplo, eles têm formação, por exemplo, para professores de ensino religioso e também para os especialistas, que são os pedagogos ou coordenação pedagógica da escola, né, que aqui é a nomenclatura própria, especialista, está no documento do município, que tem o objetivo de combater a intolerância religiosa, né.
A formação, também tem formação para os professores de arte com enfoque na cultura africana, no sentido de combater o preconceito e a discriminação racial. Além disso, tem ainda cursos de aperfeiçoamento para professores quilombolas e palestras de combate à LGBTfobia para a comunidade. Esses cursos, eles não souberam me dizer naquele momento quais cursos eram, mas eles tinham previsão de fazer os cursos para aperfeiçoamento para professores quilombolas. Hoje, é possível ver nas redes sociais da Secretaria de Educação que já está em andamento, né? Essa pesquisa foi no final de 2019 para início de 2020, então já tem algumas coisas em andamento, né? Que a gente pode verificar daqui a pouco em umas fotos que eu coloquei aqui também, tá bom? Ok, passando aqui. Essas fotos aqui, por exemplo, são fruto do trabalho do NERED, né? Eles têm um evento chamado Crespo Empoderamento, que vai para as escolas, eles mobilizam, a assessoria mobiliza as escolas, e as escolas do município abraçaram a causa, e todo ano, nesse período agora, de novembro, tem algumas ações, e esse Crespo Empoderamento é uma dessas ações, né? A questão do cabelo é retratado nessas ações, é o professor de arte, geralmente, que desenvolve, tem algumas outras atividades. Essa foto com essas crianças é um outro momento que eles fazem, que é de valorização da beleza negra. São crianças e adolescentes, a depender do nível de ensino, né, educação infantil, no caso dessas aqui, anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, de acordo com o nível. Há um concurso entre as escolas e as crianças se arrumam e dançam de acordo com as músicas da cultura negra, né, uma forma de valorizar. Aí atrás tem alguns elementos que enfeitam o ambiente. O NERED também proporciona formação, né, voltada para a questão da diversidade. Esse, por exemplo, foi recente, inclusive eu participei, que foi de enfrentamento à LGBTfobia, que é a diversidade na educação básica, que foi um curso de aperfeiçoamento de 180 horas, que eles apoiaram, chamaram os professores, que foi ofertado pelo GIPSI Minorias, né, que é o grupo de pesquisa que eu participo, que é coordenado pelo professor Damião. Então, há uma abertura para o enfrentamento do preconceito dentro da Secretaria de Educação, ações que são bem específicas para essa situação. Na coordenação de educação especial, que é o CES, né, os professores, eles recebem formação, né, vai depender, por exemplo, da demanda das escolas, mas a própria secretaria, ela planeja anualmente umas 2, 3 formações, principalmente com os professores da sala de recursos multifuncionais e com as professoras mediadoras, né? Já os titulares, ouristas, os generalistas e os demais, eles são de acordo com a necessidade da escola. Então, aqui nós temos a foto da coordenadoria realizando uma formação, por exemplo, numa escola chamada América Joana, aqui no município, né? A escola chamou eles, foram lá. E ao lado, a coordenadora atual, por exemplo, né, falando sobre pessoas com deficiência na escola, no programa que está tendo agora por conta da pandemia, e eles estão ofertando aulas televisivas, né? Então, ela esteve nesse momento aí falando sobre o tema. Os profissionais de apoio escolar também recebem essa formação, né, para lidar com os alunos com deficiência na escola, assim como gestores, especialistas, como falei, a depender da necessidade, como a escola solicita. Bom, e concluindo, então, nessa pesquisa foi possível perceber que existe essa formação inicial, mas em parceria com o governo federal, por meio do PAFO. Ela ainda é vigente, o município ainda tem um acordo, e muitos professores se formaram lá no município através deste programa. E a formação continuada é desenvolvida de forma pontual pela assessoria pedagógica ou coordenadoria de ensino, né, que ela faz ações também de formação de acordo com a necessidade do momento, mas não há um programa de formação municipal, né, que ultrapasse os governos. E o NERED e o CES se destacam nessas formações específicas, como eu citei agora há pouco, né. Então, não há um planejamento unificado de formação continuada organizado pela Secretaria Municipal de Educação, mas há essas formações pontuais. E o outro detalhe é que o PCCR do município, que tem lá, visa a valorização e o aprimoramento do quadro docente, a garantindo essas ações também. Então, muito obrigado. Encerro bem aqui. Nós também agradecemos a sua apresentação, Jardinélio. Obrigada pela partilha. Jardinélio é meu colega de doutoramento
orientando do professor Damião, lá da Federal do Tocantins. E, em sequência, eu passo agora a palavra, agora sim, para o Marcos Oliveira, que vai apresentar o trabalho Antônio Gramsci, o apóstolo da emancipação das massas, um olhar sobre a educação intelectuais e a hegemonia. Marcos, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, vocês estão vendo? Sim. Ok. Estamos. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Solon Sá de Oliveira, eu sou mestrando em Educação da UFES. A professora doutora Amalie de Ângeles Mussi é a nossa orientadora e a colega coautora é Edna Santos de Carvalho. Neste momento, como o início da nossa apresentação, eu coloco uma canção. Marcos, se já estiver tocando para você, aqui nós não estamos ouvindo. Não? Ainda não. Agora estamos. Ok. O Antônio Gramsci, o apóstolo da emancipação das massas, um olhar sobre a educação intelectuais e a hegemonia. Este nome, essa expressão apóstolo da emancipação, é uma relação que o Márcio Ferrari fez em 2008, fazendo uma comparação entre o apóstolo Paulo, que ficou preso em Roma e fez as suas cartas às cidades, escritas estão no Novo Testamento, e o Antônio Gramsci, que, ao ser preso pelo fascismo, porque estava atuando de forma participativa como secretário nacional do Partido Comunista, ele escreve, dentro da prisão, 500 cartas. Dentre elas, 428 foram efetivamente publicadas. O problema de pesquisa é que existe de pesquisas publicadas sobre o conceito de Gramsci e a educação. Nós temos como estrutura do artigo a introdução, que fala um pouco da história do Gramsci, também do nascimento dele, que teve deformação na sua coluna, da altura de 1,50 m que ele tem, da perspectiva que ele tinha, né? Da perspectiva de ter nascido numa família grande de 7 irmãos e também ter o seu pai com uma situação difícil. Ele se ausenta da família, foi preso, e aí a família passa por situações financeiras difíceis. Nessa conjuntura, a contextualização histórica, a gente apresenta a questão dele dar, nessa configuração, ele dá margem para a teologia liberal, a teologia das questões das massas, a teologia marxista. Nós percebemos também os conceitos de Gramsci sobre a transformação da sociedade e apresentamos a discussão e conclusão. A teologia é a teologia da libertação. O objetivo do estudo é conhecer os conceitos centrais de Gramsci e estabelecer sua interface com a educação, destacando possíveis analogias com o cenário da realidade educacional atual. A palavra-chave é educação, intelectuais, hegemonia, Antônio Gramsci e formação docente. A formação docente está no eixo 1 e a relevância desse estudo está na proposição em contribuir à ação pedagógica do educador em atuar como sujeito incentivador e humano no processo educativo, sem perder a liderança de sua ação pedagógica. A perspectiva dele, além de incentivar, dele ser competente na sua habilidade em ação prática, ação pedagógica, ele também constrói de forma humana a sua ação pedagógica. Nós temos como referencial os 2 livros principais para este estudo, que foi Cadernos do Cárcere, volume 2, Os Intelectuais, o Princípio Educativo, e também Os Intelectuais e a Organização da Cultura, o primeiro, 2004, e o segundo, em 1995. Os resultados da discussão. O primeiro, necessidade de se percorrer o caminho da conscientização educativa. Como se conscientizar de todo um processo educativo mais assertivo. Responsabilizar-se como educador de uma formação que envolva
a apropriação do conhecimento através do diálogo e da reordenação e da organização de interesses. Não somente através de uma conversa, não somente através de um planejamento, mas também de toda a organização do processo educativo, que envolva os interesses, os valores que direcionam para uma educação libertadora. Interesses de quem? De todos aqueles envolvidos no processo educativo. Ação prática pedagógica através de um posicionamento pessoal e coletivo. Não apenas a atitude individual do professor, mas também de todos os partícipes, os estudantes, os funcionários e também a própria instituição de ensino. O quarto, de maneira que os professores possam aprender também quando ensinarem e, por sua vez, os alunos tenham a liberdade de ensinar quando estiverem aprendendo. A liberdade educativa somente ocorre quando o professor e a escola fazem sua autocrítica. Gramsci considera que os professores devam também fazer a autocrítica. Não somente os professores, mas também a escola em si. E reconheçam seus hábitos e seus vícios, que faz com que o professor exija de seus alunos, mas não aplique na sua própria vida aquilo que ensina. O que é que significa isso? Isso, para Gramsci, ele considera como um empecilho, um obstáculo para a liberdade educativa. Sexto, a educação é um ato político. Como se dá esse ato político para Gramsci? Na medida em que cumpre o seu verdadeiro papel de formar cidadãos capazes de exercer a função de líderes e responsáveis pelas suas próprias histórias de vida. O estudante não é que o estudante seja exatamente uma função de líder, só de líder, não. Ele principalmente seja líder da sua própria vida, ele seja responsável pela sua própria vida, ele seja responsável pela sua própria história de vida. Essa que é a formação que envolve uma formação cidadã, de estudantes cidadãos. Um outro ponto é formar sujeitos reflexivos, na medida em que se conheçam como intelectuais, capazes de construir conhecimentos através de seus próprios lugares. Ou seja, a pessoa estuda em uma escola, uma faculdade no sertão, ele construa isso do seu próprio lugar, construa conhecimentos práticos do seu próprio lugar. Ele trabalha no litoral, ele estuda no litoral, ele faça também esse processo. Ele participa, por exemplo, da Amazônia, ou em campos mais distantes. Todos esses lugares, é do próprio lugar que o conhecimento deve ser construído. E não somente construído dessa forma, mas os sujeitos devem ser formados na sua reflexividade. O oitavo é que a espontaneidade do estudante é uma involução. Por quê? Porque a postura de liderança humana do professor, como agente educativo, é fundamental para desenvolver um ato pedagógico assertivo. Ele considera que a espontaneidade do estudante é uma involução. Não deve se entregar ao estudante apenas a habilidade dele estudar sozinho. Ele precisa de um orientador, de alguém que dê sentido uma direção, sentido ao seu estudo, à sua formação. A escola democrática, para Gramsci, se faz através da relação professor-estudante. Quando se dá o cumprimento dos papéis do professor, no papel de orientador do processo educativo, e do estudante como orientado, conduzido pelo professor. Uma relação onde juntos, não somente o professor, não somente o aluno, mas juntos, eles constroem uma educação que se torna libertadora. A metodologia é descritiva e as conclusões são: se o corpo docente é deficiente e a relação ensino-aprendizagem é relaxada, o resultado do esforço do professor em seu processo educativo também é deficiente. Para Gramsci, o corpo docente, a atitude de um corpo docente que desenvolve uma atitude relaxada, isso leva para Gramsci a entendimento de que essa relação também, ensino-aprendizagem, também é relaxada. E o esforço, todo o trabalho feito por um professor desta forma, de forma deficiente, também vai resultar num processo deficiente. A escola não tem seriedade. Ele apresenta a conclusão desse trabalho, percebe que o próprio Gramsci, apresenta
que a escola se torna retórica. Ele denomina a escola retórica quando a escola não tem seriedade em suas ações educativas, pela falta de materialidade do certo. Não se sabe o que é certo, não se sabe o que é errado. O verdadeiro somente é verdadeiro através da palavra, apenas da palavra. Quando o professor diz, chegue às 7 horas, e ele chega às 7h30, os estudantes chegam às 7 horas, ou quando o professor diz, olha, leia o texto antes da gente dar aula, mas ele mesmo não lê, ou quando o professor exige algo que ele mesmo sabe que não deu, esta perspectiva, para Gramsci, é escola retórica. Todos os envolvidos no processo educativo devem reconhecer sua responsabilidade diante daquilo que se entrega da espontaneidade do aluno. Na verdade, é uma forma de abandoná-lo, entregá-lo à sua própria sorte. Abandonar o estudante. Se vira aí, está aqui o material e pronto. Para Gramsci, é um abandonar do estudante, é entregá-lo à sua própria sorte. A atitude de desleixo do professor ocorre quando ele exclui em dar ele se exclui em dar orientações necessárias ao processo educativo. Essa atitude amplia a problemática, pois a escola é o último reduto da formação do aluno. A postura de Gramsci é colocar a escola como um instrumento de libertação. E aí, na hora que o professor ele tem o papel de construir uma libertação na atitude mais assertiva possível, e ele não assume esse papel, acaba tendo no estudante a dificuldade, uma problemática desnecessária. 2 minutos, Marcos. Ok. Pode a escola ser um instrumento de transformação social? São algumas perguntas que eu deixo. Ou ela é apenas um aparelho de reprodução da sociedade de classe? Como encarar a crença idealista da escola como lugar de redenção do aluno? Como desenvolver um trabalho pedagógico enquanto ato político sem perder a natureza da função do educador? Qual seria o equilíbrio, então, entre o trabalho pedagógico, ato político e função do educador? O que seria uma escola verdadeiramente democrática? O que fazer para que o professor abandone uma disciplina que ele chama de hipócrita e mecânica? Para que haja uma escola libertadora, quais são os entes envolvidos? E como se dá a participação desses? E, por último, quais atitudes devem ser tomadas diante de um corpo docente, negligente e folgado? E assim eu encerro a minha apresentação. Muito obrigada, Marcos. Eu sempre destaco que me impressiona a atualidade e pertinência dos escritos, né, as reflexões de Gramsci, como são pertinentes, como são atuais, né? Sempre nos levam a uma reflexão profunda. Eu te agradeço pela partilha. E encaminho agora a palavra para a Maria Letícia, que vai expor o trabalho A Realização de Pesquisas em Bolsas de Estudos no Ensino Superior, Contribuições para a Formação de Professores. Letícia? Eu não estou vendo a Letícia na sala. Aliás, é a Letícia David, é isso? Isso, ela mesma. Isso, Lívia. Olá. Olá, Letícia. Você vai expor daí? Será que ela está... Será que caiu a conexão dela? Será que está... Acho que ela não está nos ouvindo. Tem alguém aqui que é Mânia Maia. Será que é a Letícia que está? Não, Lília. Eu ia também coordenar com você a mesa. Mas a professora Maria de Fátima. A professora não lhe reconheci, você acredita? Não. Obrigada. Bem-vinda, professora, à nossa sala. Nós estamos esperando a Letícia abrir para a apresentação. Mas Sim. eu acredito que ela não esteja nem nos ouvindo. Ela pode estar com algum problema na conexão dela. Isso. Então, eu vou subir a minha apresentação, eu seria a próxima. Deixa eu encontrar aqui meu arquivo. Acho que eu acabei fechando aqui. Só um minuto, por favor.
Vocês estão visualizando? Sim, Sim, sim. Sim, sim. Então, eu sou a Lília, sou professora do curso de Pedagogia da UFOPA, em Santarém, e hoje eu vou fazer a apresentação do trabalho intitulado A Formação do Pedagogo e da Pedagoga, e a Educação para a Sustentabilidade na Nova Reforma Educacional Brasileira. É um trabalho que faz parte dos meus estudos de doutoramento, sob orientação da professora Tânia Brasileiro. Então, a partir de agora eu não vejo mais vocês, eu estou só aqui olhando a minha tela o meu documento de apresentação, tá bem? ok. Caso não passe, vocês me sinalizam, por favor. Então, esse trabalho, especificamente, parte da análise das transformações sociais e mudanças no perfil da população atendida pela escola pública, a partir das novas exigências mercadológicas ao trabalho escolar. E analisa também a questão das demandas que se apresentam à formação dos professores para a educação básica nesse novo cenário que se configura a partir da década de 1990, especificamente, com a reforma do Estado e, no bojo dessa reforma, da reforma do Estado brasileiro, também a reforma da educação. E a partir dessas transformações, a escola e a formação de professores passa também a ter que lidar com demandas relativas à diversidade sociopopulacional, revelando a promoção da educação para a sustentabilidade como um paradigma de formação e de desenvolvimento humano, né? Aí, coadunando também com parte das reflexões trazidas pelo Marcos a partir dos estudos fundamentados em Gramsci. O trabalho destaca o papel do licenciado em pedagogia como docente responsável pela educação infantil e pelos anos iniciais do ensino fundamental, etapas escolares em que fundamentalmente se faz importante o desenvolvimento de conceitos, princípios e valores que referendem o pensar e o agir sustentável enquanto práticas cidadãs, voltados também para a formação do sujeito social. Eu vou tentar controlar aqui meu tempo, mas seria interessante que alguém me auxiliasse também. Eu comecei às 15h30. Pode ficar tranquilo, tá, Lília? Obrigada. Então, nesse trabalho, nós objetivamos apresentar reflexões sobre as tendências atuais da política de formação do pedagogo e suas implicações na promoção da educação para a sustentabilidade na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. E aí o Adarlindo, na sua fala, destacou sobre a descontinuidade das políticas educacionais no Brasil e o quanto tem sido delicado o momento em que nós vivemos, né, atualmente, com novas intervenções estatais, né? Nós nos apoiamos, aqui é um estudo de caráter bibliográfico, né, documental, nós nos apoiamos em Brzezinski, Saviani, Libânio, Pereira e Mazeu, principalmente, são nossos principais autores de referência, e no estudo documental está aportado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nas resoluções do Conselho Nacional de Educação 1 de 2006, que institui as diretrizes específicas para o curso de licenciatura em pedagogia, as diretrizes curriculares nacionais, a resolução número 2 de 2015, que institui diretrizes para a formação inicial e continuada de professores, a resolução número 2 de 2017, que institui a Base Nacional Comum Curricular, e a resolução 2 de 2019, que é a mais recente, que que institui, na verdade, né, a Base Nacional Comum de Formação de Professores. Além disso, nós também estudamos a proposta preliminar do Conselho Nacional de Educação para a revisão das diretrizes curriculares nacionais para o curso de pedagogia. Nós sabemos que há uma reforma direcionada a toda a formação dos professores, né, a partir do que está imposto na BNCC e também na resolução que institui a Base Nacional Comum de Formação de Professores, mas o caso do curso de pedagogia traz algumas especificidades e o Conselho Nacional de Educação tem se debruçado especificamente sobre este curso, né? O curso que prepara o docente, que forma o docente para a atuação na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. E a nossa produção destaca exatamente isso, né? A especificidade do trabalho com essa faixa etária, a especificidade do trabalho
com a criança na mais tenra idade e com a importância de, desde os primeiros momentos, desde as primeiras experiências humanas, se trabalhar, se desenvolver conceitos e valores, princípios que coadunem com o viver sustentável, com práticas de sustentabilidade humana, no sentido mais amplo do termo, né, que aí não se limita apenas a sustentabilidade socioambiental, né, mas muito além disso, principalmente a sustentabilidade social, né, em todas as suas interfaces. A proposta de reformulação das diretrizes curriculares para o curso de pedagogia, proposta pelo Conselho Nacional de Educação, indica, então, a necessidade de revogação da resolução número 1 de 2006, que justamente traz aí a formação do pedagogo como uma formação generalista, uma formação que deve preparar, que deve oferecer subsídios para a atuação do profissional em todos os campos onde a educação possa ser observada enquanto campo de ciência, enquanto campo de investigação científica. E aí a proposta do Conselho é justamente quebrar essa generalidade, indicando uma perspectiva de formação de professores multidisciplinares e o tratamento diferenciado na formação do professor de educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. Voltando aqui, então, para a composição que se tinha anteriormente, que eram as formações em habilitações técnicas, né? Então, amiudando um pouco a proposta do Conselho Nacional de Educação, tem-se que a formação do pedagogo passaria a ser composta por uma base comum de formação, a exemplo, na verdade, aí a reboque do que traz a BNCC, né? E duas composições diferenciadas, né? Formações específicas, percursos acadêmicos específicos, sendo o primeiro, ou um deles, voltados à formação do professor de educação infantil em uma licenciatura multidisciplinar, com carga horária mínima de 3.200 horas, das quais 1.600 devem atender a resolução número 2 de 2019, né, que é a resolução que traz aí a Base Nacional Comum de Formação, e as outras 1.600 horas se refeririam a conhecimentos e competências específicas da educação infantil já determinadas na BNCC. Para o ensino fundamental, a carga horária mínima também seria de 3.200 horas, e também da mesma forma, 1.600 horas voltadas a atender a Resolução 2 de 2019 e 1.600 horas voltadas a atender o disposto na BNCC, relativos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Então, observem que aqui não se integra a formação voltada para a coordenação pedagógica e gestão. Para aqueles estudantes que desejem obter essa formação, deveria ser ofertada uma formação complementar, chamada de atividades pedagógicas e de gestão, com uma carga horária de 400 horas, que se voltaria à formação dos especialistas. Então, somente o aluno que teria interesse, o acadêmico que teria interesse nessa formação é que buscaria e a instituição formadora disponibilizaria. Então, é mesmo um retrato aí da estratificação da formação. E aí a nossa reflexão é justamente sobre a integralidade da formação humana, né, e a necessidade de observar essa integralidade na atuação profissional. E aí, nesse sentido, nós entendemos que os licenciados em pedagogia são agentes privilegiados de conscientização e orientação humanas. Logo, a sua formação deve levar em consideração a integralidade do fenômeno educacional e do desenvolvimento humano, tornando-o capaz de comprometer-se, né, tal qual Gramsci anunciou, em promover as convicções de humanidade que precisam ser disseminadas e fortalecidas entre as novas gerações em favor da sustentabilidade planetária. A partir dessas nossas reflexões, nós entendemos que a formação do professor de educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental pressupõe o domínio de conhecimentos científicos generalizados sobre a educação enquanto ciência, a formação humana e as demandas educacionais, considerando a relação entre o desenvolvimento humano sustentável e a educação. Então, a educação como promotora do desenvolvimento sustentável, né? A educação para a sustentabilidade. E aí, cabendo ao pedagogo
ao professor da educação infantil dos anos iniciais, ao gestor educacional, ao coordenador pedagógico, também estar atento, ou sobretudo estar atento a esses aspectos no exercício da sua prática profissional, o que não seria possibilitado pela estratificação da formação, né? Por uma concepção de formação do docente reducionista, que diminui a importância do conhecimento teórico prático e se baseia numa perspectiva conteudista, tecnicista de educação e de formação. Portanto, nossa compreensão é de que a fragmentação da formação inicial por campos de atuação consiste, na verdade, numa superespecialização, né, desde a graduação, numa formação superespecializada desde a graduação, e é um equívoco tanto político, do ponto de vista da decisão, do ponto de vista da tomada de decisão sobre a formação e sobre a concepção de educação, de sociedade, de sujeito social, mas também um equívoco pedagógico, que certamente trará gravames para esses estudantes à medida em que as etapas escolares avançarem, né? À medida que nas etapas da educação básica, da educação superior subsequente, as consequências disso certamente serão sentidas. Aqui eu apresento parte das minhas referências para esse momento e deixo também o meu agradecimento pela oitiva de vocês, pela escuta atenta que vocês me destinaram aqui, certo? Não sei se a professora Fátima ainda está aqui. Professora, a senhora agora seria a Letícia, a apresentadora, mas não sei se ela está. Ela seria, na verdade, antes de mim. Obrigada, Lília. Obrigada também. Obrigada. Sim, ela está, Lilian. Então, nós passamos a palavra para a Letícia, para a sua apresentação. Eu vou finalizar aqui a minha, Letícia. E você pode projetar a sua, enquanto eu te anuncio aqui. Melhor. Ela estava em uma outra apresentação, por isso que ela não conseguiu apresentar. Imaginei também. Então, aqui nesta sala, a Letícia vai compartilhar conosco a pesquisa intitulada A Realização de Pesquisas em Bolsas de Estudos no Ensino Superior, Contribuições para a Formação de Professores. Letícia, fique à vontade. Boa tarde. Eu enviei o slide para o e-mail da Secretaria do evento, para compartilhar a tela. Letícia, eu te ouço muito baixo, não sei se os outros estão te ouvindo. Sim, muito baixo, Letícia, muito baixo. Eu vou iniciar sua apresentação, Letícia, aqui só um Não consegui segundo. ouvir. O Amaury disse que vai iniciar a sua apresentação. Então, novamente, boa tarde. Me chamo Letícia, sou aluna do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Ceará, UES, no campus da Faculdade de Educação de Itapipoca, FACED. Esse trabalho ele foi construído, né, a partir de experiências na Bolsa de Monitoria Acadêmica da disciplina de Pesquisa Educacional no ano de 2020. E por isso foi construído juntamente com o professor Francisco Mirtiel Frankson Moura Castro, que é o orientador e também coautor, né, desse trabalho, que se intitula A Realização de Pesquisas em Bolsas de Estudo no Ensino Superior, Contribuições para a Formação de Professores. Pode passar. Logo no início do artigo, nós destacamos a importância da formação inicial para a atuação docente crítica, quando ela proporciona estudos teóricos e práticos sobre a pesquisa. E assim também ela contribuirá para a formação do professor pesquisador. Nesse sentido, nossa produção teve como objetivo geral compreender
como as bolsas de estudo repercutem na aprendizagem, em pesquisa, na formação inicial. Pois, segundo 2002, a pesquisa é requerida, né, quando não se dispõe informação suficiente para resolver o problema, ou quando a informação disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao problema. Então, uma pesquisa ela surge a partir de uma inquietação, né, de uma necessidade de ir em busca do conhecido e conhecimentos. Como essas bolsas de estudo, elas estimulam Letícia, que os alunos em cortando sua formação apresentação. inicial... Letícia, você está usando o fone para apresentar? Está conseguindo me ouvir agora? Está cortando um pouco? Se você estiver usando o fone, coloca bem próximo da sua boca que a gente escuta melhor. Tá certo. Pode continuar. Então, por essa perspectiva, a justificativa pessoal para a realização do estudo foi a Bolsa de Monitoria Acadêmica da disciplina de Pesquisa Educacional, né, onde foi solicitada como atividade a realização de uma pesquisa e escrita de um artigo. No âmbito acadêmico, esses projetos contribuem para a atuação cometida dos bolsistas, né, para que possam adquirir conhecimentos interrelacionados à pesquisa e à prática pedagógica. E na dimensão social, esses saberes contribuem para a atuação pedagógica transformadora e reflexiva. Então, partindo para a metodologia, né, a abordagem metodológica dessa pesquisa foi a qualitativa, que, segundo o Minayo, trabalha com o universo de significados. Pode passar o slide. Sendo assim, foi realizada de pedagogia da FACED, essa pesquisa, e foi realizada por meio de um questionário, né, o instrumento de coleta de dados foi um questionário, com perguntas abertas, e os sujeitos dessa pesquisa foram 5 ex-bolsistas, dos quais 2 eram bolsistas de iniciação científica, 1 de extensão, 1 de monitoria acadêmica e 1 de iniciativa, ambos do curso de licenciatura em pedagogia da FACED UEM. Os critérios de inclusão da pesquisa: ser ou ter sido bolsista do curso de pedagogia e ter trabalhos científicos em seu percurso como bolsista, porque o objetivo procurava entender as aprendizagens que as bolsas de estudo promovem em contato com a pesquisa, né? Então, buscou-se pesquisa bolsistas Letícia, está foi cortando utilizado muito. termo de consentimento livre. Oi? Está cortando muito a sua apresentação, Foi a sua utilizado. fala. Está conseguindo me ouvir agora? Sim, melhorou. Foi utilizado o termo de consentimento livre esclarecido e também foi adotado nome fictício para preservar a identidade dos sujeitos. E a codificação desses nomes foi a partir do próprio questionário. No início, no perfil do sujeito, criou-se algumas perguntas para caracterizar esses bolsistas e também tinha um espaço lá para eles escolherem o nome fictício que eles queriam que representassem eles na pesquisa. Pode passar. Com relação à nossa fundamentação teórica, de início destacamos que as bolsas de estudo, elas proporcionam contribuições formativas aos acadêmicos, como a inserção em experiências de pesquisa e de extensão, e que também existem diferentes tipos de bolsas de estudo no ensino superior público brasileiro, como as de monitoria, de iniciação científica, de iniciação artística, de extensão, e que cada uma possui singularidades, né, que levam o futuro professor em formação inicial a vivenciar experiências do contato com a prática de ensino.
E no incentivo à pesquisa, essas bolsas, elas podem suscitar nesses alunos, nesses graduandos, a produção de textos como resumos, como artigos, a realização de pesquisas de campo, que são textos que vão, resenhas críticas, né, que são textos que vão estar circunscritos por gêneros textuais acadêmicos. E as bolsas de extensão se destacam por essa inter-relação que é feita, né, entre escola e universidade. E por meio do contato com a realidade escolar, os alunos de licenciatura, eles vão se deparar com a prática pedagógica. Então, ao realizar uma pesquisa de campo com professores já em atuação, eles podem ter esse contato com a prática pedagógica e, assim, conhecer, né, a sua futura carreira profissional, alguns dos desafios, algumas das fragilidades, algumas das potencialidades da sua profissão. Então, as experiências formativas de uma bolsa acadêmica na graduação vão além da perspectiva financeira, porque elas abrangem, né, a dimensão formativa, contribuindo para a reflexão, para a construção de saberes. Cunha 2020, né, ele vai destacar que as experiências de bolsistas em campo dão a oportunidade de conviver com as mais distintas situações, com sujeitos de personalidades variadas, o que faz com que seja um momento decisivo para continuar ou não em um curso de graduação, né, conhecendo essa realidade a partir já das pesquisas de campo. E Farias e Pimentel vão destacar que, para aprender a pesquisar, é preciso fazer, refazer, aprender e desaprender. Ou seja, estar disposto, né, a constantemente se aperfeiçoar. E por isso a pesquisa tem espaço relevante na docência, porque ela vai impulsionar o professor a não se conformar com o que está posto e instiga também a busca de aperfeiçoamentos constantes. Na formação inicial de professores, a presença da pesquisa como um pilar formativo faz com que os docentes ou futuros docentes tornem-se pesquisadores da sua prática ou da realidade que vai circundar, né, o desenvolvimento profissional. E também existem disciplinas nos cursos de formação de professores, como metodologia do trabalho científico, pesquisa educacional, que vão possibilitar, né, a realização de estudos sobre a pesquisa acadêmica, sobre a produção do conhecimento científico, também discutindo sobre diversas abordagens metodológicas que podem ser trilhadas para se construir esse conhecimento científico. Pode passar o slide. Então, por isso, Marli André também destaca que toma-se como ponto de partida o papel didático da pesquisa na formação de professores, já que ela pode propiciar o desenvolvimento dos sujeitos autônomos, livres, emancipados. A pesquisa pode tomar o sujeito capaz de refletir sobre a sua prática, de buscar conhecimentos, habilidades, atitudes, relações que o ajudem a aperfeiçoar cada vez mais o trabalho docente. E Tardif também vem destacar os saberes existenciais, que são saberes que vão ser constituídos ao longo de toda a carreira docente, iniciando pelo percurso de história de vida, passando pela formação inicial, continuada, e que a pesquisa, então, nesse sentido, vai auxiliar nessa constituição desses saberes docentes. Então, a pesquisa ela vai promover essa produção do conhecimento, essa constante aprendizagem, essa atitude investigativa e também observadora. Pode passar o slide. Agora, passando para a análise dos dados, né? Diálogos com sujeitos de pesquisa. De início, perguntou-se aos sujeitos quais eram as atividades realizadas no período das bolsas, onde foi destacada a questão das leituras e fichamentos, produção de trabalhos científicos, participação em projetos de extensão e grupos de estudo, também atividades lúdicas, Letícia, também a realização... Desculpa te interromper, você tem 3 minutos, tá? Para finalizar. Tá certo, vou acelerar aqui, então. Também se perguntou-se a respeito da oportunidade de estudar sobre pesquisa e de realizar pesquisas, né, nas bolsas de estudo, onde o bolsista de iniciação científica relatou que realizou diversificadas pesquisas enquanto bolsista de iniciação científica, tanto bibliográficas, questionários, entrevistas, por meio de observações também. A bolsa de extensão também
afirmou que teve grande estímulo por parte do seu professor orientador, que a acompanhava a realizar pesquisas científicas, e também, desde o segundo semestre, né, que começou a ser bolsista, e não parou mais de elaborar pesquisas científicas. Também se perguntou a respeito dos trabalhos acadêmicos que foram elaborados, né, onde foi destacado os artigos, resumos expandidos, artigos de opinião, capítulos de livro, fichamentos, dentre outras produções. E também se investigou a respeito das contribuições do estudo sobre pesquisas científicas e da realização dessas pesquisas na formação inicial docente, onde foi destacada a questão da autonomia para falar de questões que envolvem a educação em diversos aspectos, também conhecer mais sobre a futura profissão, sobre os desafios da sala de aula, sobre a importância da formação continuada. E também, então, se perguntou a respeito dessa relação, dessa interação com outros bolsistas, onde foi enfatizado, né, que sempre haviam experiências coletivas, principalmente na monitoria, né, quando tinham outros bolsistas que também eram monitoras, então aconteciam produções compartilhadas, pesquisas em conjunto, e isso só contribuiu ainda mais para a formação desses bolsistas. E, por fim, também se perguntou a respeito do contato com professores da educação básica no período em que se foi bolsista, onde elas destacaram que, no ato das pesquisas, era inevitável essa interação. Por exemplo, quando iam entrevistar, quando iam aplicar questionários, quando iam observar, elas também desenvolviam essa interação, percebiam como acontecia a prática, percebiam momentos da ação didática, né, planejamento, as metodologias de ensino utilizadas, as formas de avaliação, e tudo isso contribuiu ainda mais para a formação desses bolsistas. Então, as bolsas de estudo, elas vão proporcionar esse contato teórico e prático com a pesquisa, e também, assim, contribuir para as interações entre diversas gerações da profissão, intensificando a profissionalização. E agora, passando para as considerações finais, destaca-se que, pode passar o slide, as bolsas de estudo proporcionam a aprendizagem em pesquisa, por meio da observação, da formulação de inquietações a serem estudadas, da coleta de dados e da produção de textos acadêmicos. Então, mas para isso também os bolsistas precisam ter o interesse de estudar, de pesquisar, de escrever, de publicar, e também são necessárias políticas públicas, condições adequadas de realização desse ensino, pesquisa e extensão, maiores investimentos que possibilitem também maior acesso a essas bolsas de estudo e também condições para que esses bolsistas eles possam aprofundar ainda mais os conhecimentos e assim a sua formação inicial. Agora pode passar o slide. Essas são as referências que foram utilizadas na produção do artigo e desde já agradeço pela atenção. Nós te agradecemos também. Obrigada pela tua apresentação. Certo? E agora nós abrimos para a nossa conversa, para que nós possamos trazer as nossas considerações sobre os colegas que expuseram, sobre os trabalhos, possíveis dúvidas também, questionamentos, curiosidades, né? São trabalhos bem interessantes, tratam aí de realidades diferentes também, e que se relacionam também com os nossos trabalhos individualmente, né? Então, franqueio agora a palavra, fiquem à vontade para fazer os suas considerações. Só para nós organizarmos aqui, eu queria que vocês utilizassem o botão de levantar a mão para eu organizar a ordem de fala. Então, nosso primeiro expositor foi o Adarlindo, né, fazendo aqui sua apresentação sobre a política educacional no Brasil, a partir da colonização inicial ao neocolonialismo atual e o panorama de resultados, né? Também uma pesquisa sobre formação de professores, seguido do Jardinelli, que também trouxe aí a experiência realizada lá em Castanhal. E, em seguida, nós tivemos a apresentação do Marcos, trazendo as reflexões
algumas das reflexões e escritos baseados em Gramsci, né, seu trabalho, justamente sobre a formação intelectual, sobre a educação e a contra-hegemonia. Eu gostaria de remeter uma pergunta aqui a Jardinelli, a respeito das lacunas identificadas no locus da sua pesquisa, Jardinelli, das lacunas identificadas pelo teu estudo para que as experiências de formação de professores sejam mais exitosas. Você poderia comentar um pouquinho para a gente dar início à nossa discussão? Posso sim. Eu só vou pedir desculpa por não ligar a câmera, porque deu problema agora aqui, está com ponto de interrogação, não sei nem o que é isso, mas enfim. Se ligar a câmera, cai a conexão. Ah, tá. Tá ótimo. Assim, o que falta de fato, né, que a gente percebeu, é um programa que perpasse governos, né? O programa que tem dentro da secretaria hoje são projetos apenas, né, com alguns coordenadores, ou assessores, como chamam lá na Secretaria de Educação, que planejam, e quando esse assessor sai, basicamente o programa, a formação daquela temática acaba, né? Não tem uma continuidade. Então, isso é algo que a secretaria poderia estar corrigindo, fazendo, que foi a minha sugestão a partir desta pesquisa, né? Fazendo um programa de formação que ficasse dentro da Secretaria de Educação, perpassando governos. Especialmente, eu vejo assim, o NERED como um órgão, uma instituição, né, uma coordenadoria muito importante dentro da Secretaria de Educação. E ela poderia estar puxando esse enfrentamento, formações de enfrentamento, né? Eu pesquiso sobre minorias, né, tal qual o grupo de pesquisa que eu participo, né, evidencia, especificamente sobre LGBTs e LGBTfobia, e Castanhal isso é muito forte. É uma cidade que ela tem um registro de violência, né, muito forte relacionado, por exemplo, a pessoas LGBTs. No entanto, quando a gente fez esse programa de formação aí, que o professor Damião, né, professor José Damião, nós ofertamos pela Gipsy Minoria essa diversidade na educação. Só contextualizando, essa formação ela veio, o curso de aprimoramento veio a partir de uma pesquisa que eu fiz dentro do município de Castanhal, onde se evidenciava a LGBTfobia dentro das escolas para com alunos e para com professores LGBTs. Então, a gente volta para a CEMED e oferta, né, uma pesquisa de mestrado. A própria secretária de Educação com os assessores tiveram um determinado impacto sobre a temática, mas o NERED já trabalhava isso. E falavam para mim naquele momento que era um tema muito complexo, por conta dos tabus todos que envolviam do momento político que estamos vivendo, do momento, né, do contexto social que estamos vivendo hoje. No entanto, a secretaria ainda assim divulgou, chamou os professores, enfim. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que ficasse como forma de formação, pelo menos, né, inicial, continuada dentro do programa de formação da jornada pedagógica para com os professores dentro de Castanhal, uma vez que foi identificado que há uma homofobia forte relacionada aos próprios professores, de professor para professor dentro do município, né? Então isso foi discutido, foi falado, mas enfim, a assessora daquele momento acatou a secretária, ajudou na divulgação, a secretaria, mas é algo que vai ficar só neste momento, né? Poderia perpetuar um pouco mais. E assim como as outras temáticas que o NERED discute, né? Então, essa, de fato, era a lacuna principal que a gente identificou, né? Formar, de fato, um programa de formação continuada que ficasse, pelo menos, nas jornadas pedagógicas dentro da rede municipal de ensino de Castanhal. Só esclarecendo, eu sou professor efetivo da rede, então eu tenho essa visão mais próxima, tá bom? Obrigado. Mais integrada da realidade, né? Eu acredito que isso também dialogue com a questão da política de formação de professores nacionalmente, né, Darlindo?
questão da continuidade, dos programas de formação, os programas emergenciais. Acho que a Catarina não está nos escutando, mas minha percepção é que o PARFOR, né, como programa de formação docente em âmbito nacional, que tenha essa característica de programa emergencial, mas que completou 10 anos. Então, eu te passo a palavra, eu achei que você não estava me acompanhando. Você poderia, de repente, tentar fazer um link aqui da questão da formação inicial, né? Via PARFOR, mas que também trabalha a segunda formação, com a fala do Jardinélio, que se reporta à formação continuada também, e o Leonardo também está inscrito. Boa tarde, posso começar, Lília? Pode, fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Sou o professor Leonardo Bezerra, daqui da Universidade de Brasília, doutorando. Participo do grupo GPFAP, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas de Formação de Professores e Pedagogos. Parabéns pelas apresentações, muitas apresentações que elas conversam, como a Lilian falou, né, elas conversam entre si, e tem temas muito pertinentes. Queria fazer duas indagações, uma primeira para o Jardinélio, que acabou de comentar sobre a política de formação continuada no município, e a Lilian puxou exatamente aquilo que eu ia perguntar. Se você conseguiu ver nessa falta de continuidade dos trabalhos, das políticas, né, municipais de formação continuada, se você viu se essa falta de continuidade tem relação com as políticas de formação de âmbito federal, né, que, como você falou, do PARFOR, que vai fomentar a formação inicial, mas aí falou das políticas do próprio município, e aí saber se você conseguiu perceber essa ausência, se existe algum financiamento, alguma relação das políticas municipais com as políticas federais de formação continuada. E também gostaria de comentar a do Marcos, que falou sobre Gramsci. Eu queria perguntar para o Marcos ele fez, né, um levantamento, se não me engano, dos trabalhos que falavam sobre Gramsci. Qual a categoria gramsciana que mais aparece nesses trabalhos? Se ele conseguiu vislumbrar isso. E se essa categoria ela vai trazer uma perspectiva nos resultados desses artigos, dessas pesquisas, se ela vislumbra uma perspectiva de uma praxis revolucionária nesses resultados, traz algum impacto ou não, né? Se elas não apresentam esses resultados que conversem com essa categoria que mais aparece. É isso, gente. Muito obrigado e parabéns pelas apresentações. Obrigada, Leonardo. Podem seguir a discussão. Quem foi reportado as perguntas? Eu posso começar, então. Obrigado pela pergunta, Leonardo. Apesar de eu não ter deixado claro deste ponto, mas sim, Leonardo, tem total impacto, né? Especificamente, a formação inicial, ela só acontece lá dentro do município pelo PARFOR. Então, se não houver um programa do governo federal que financie, não haverá formação inicial, né? A não ser que o próprio professor banque a sua formação, né? Como tem acontecido também. Em se tratando da formação continuada, já o programa que tinha até 2017 era o 2016, salvo engano, o PNAEC, né? Então, ele trazia também informações, mas por conta de verbas federais. Então, não toquei nele nesta apresentação, mas eu citei dentro do artigo também, né, que eu submeti no evento. E, para além desse, nós tivemos também aquele pacto, foi o PNAE, que teve um SIGU, que substituiu o PNAE, que eu esqueci o nome agora, e nós estamos agora com o Tempo de Aprender, né, que é um programa que veio para segundo ano do ensino fundamental, mas envolve outras turmas também. Então, este Tempo de Aprender, ele só vai começar a formação de fato quando chegar a verba do governo federal. Então, essas formações continuadas que a secretaria se debruça em fazer, que ela dá para os professores do município, só se organiza através de verba federal. Outras formações, como foi o caso deste curso que nós ofertamos, isso foi uma conversa e uma
como é que eu diria, um acordo, uma junção de professores, digamos assim, que eu conheço, a minha ex-orientadora do mestrado, meu atual orientador do doutorado, e colegas que eu conheço, nós fizemos esse curso de aprimoramento e ofertamos pela UFT de forma virtual, mas sem verba nenhuma. Nós quisemos, né, fomos lá e fizemos esse curso de formação pela Secretaria de Educação, dado para a Secretaria de Educação, né, mas sem verba. Por exemplo, esse curso ele foi pensado em loco, ele foi pensado para a Secretaria de Educação. A princípio, nós tivemos uma negativa, mesmo sendo total, sem custo nenhum para a Secretaria, então nós ofertamos em formato virtual e, pelo menos, ela nos ajudou na divulgação, foi o básico, né? Então, por aí, outras formações sem verba, praticamente só se for assim, né? Ela não acontece dentro da Secretaria. A não ser com os próprios assessores, né, que vão nas escolas, como o caso da Coordenadoria de Educação Especial, que eles vão nas escolas, de fato, são os assessores que dão a própria formação, né, sem outros tipos de verba, a não ser que tenha programas específicos para a educação especial, que aí a formação ela é um pouco mais estruturada, digamos assim. Bom, espero ter esclarecido, se eu puder esclarecer mais, eu estou disponível. Obrigado, viu? Oi, boa tarde novamente. Eu parabenizo a todos os que apresentaram o trabalho, realmente foram muito contributivos, e a gente vale mais do que uma aula, né? Vale como uma construção de pensamento. Eu agradeço aqui a menção do Leonardo, sobre a nossa atividade, e a apresentação, e eu quero dizer que as categorias dos artigos que nós percebemos, eles envolvem a educação como um ato político. Então, todos os estudiosos, eles consideram que a educação ela é um ato político. Se ela não for um ato político, ela não se torna uma educação plena. Ela se torna educação quando se é ato político. E aí, o que é ato político? É a construção de um aluno, de um aluno que vai ser um cidadão que seja responsável pela sua própria história de vida. Ou seja, os autores, eles percebem que, na medida em que o ato político se processa, a gente só consegue perceber quando o estudante ele decide sobre as suas próprias responsabilidades. Ele decide sobre os seus próprios parâmetros. E isso corrobora com outro ponto, que é a liberdade educativa. A liberdade educativa só acontece quando há uma autocrítica de todos, não somente do estudante, mas principalmente do professor, que é responsável pela educação e também pela instituição de ensino. Um outro ponto também, outro ponto que foi colocado aqui, é a parte específica que todos os outros autores também colocaram, alguns outros autores colocaram como categoria, mas corroboram entre si, é que os sujeitos, eles são considerados sujeitos como libertários, né, como formados de uma educação libertadora, uma educação que envolve a liberdade, é uma educação de um ato político, de uma construção de sujeitos reflexivos. Aqueles que permitem construir a sua própria ideia do contexto, e não apenas o professor colocando, impondo, né, fazendo com que o estudante tenha uma decisão ou tenha uma percepção do professor, mas ele construa a sua própria formação. E a outra categoria, tem mais duas categorias, que é a questão específica dos papéis de professores e estudantes. Eles colocam claramente, corroborando com o próprio Gramsci, de que não há como caminhar uma escola libertadora quando o professor não assume o seu papel e o estudante não assume o seu papel. Se o professor assume sozinho o seu papel e o aluno não assume, o que acontece? A escola não se torna libertadora. Não somente o professor ele se torna deficiente, mas o aluno também constrói
uma educação, participa de uma educação que é deficiente. E o último ponto que a gente coloca aqui na parte específica de categorias é a questão da escola libertadora versus disciplina hipócrita e mecânica. Gramsci, aquilo que foi colocado pela Lilian é muito forte, por exemplo. Parece que ele estava vivendo no tempo atual. O De Royo, que é um dos autores que a gente usou, a Daniela Mussi também, que esse material que nós utilizamos foi a partir de 2014 para cá. Então, são pessoas extremamente atualizadas, trabalhando sobre Gramsci, mas eles todos colocam o seguinte: não há como ter uma escola libertadora compondo aquilo que Gramsci coloca, quando a disciplina, ele usa essa expressão, né? Eu acho até forte, eu não usaria, mas Gramsci usa, no livro dele, ele coloca disciplina hipócrita e mecânica. A disciplina hipócrita é a disciplina que o professor exige do aluno, mas ele mesmo não usa. E mecânica porque a gente está fazendo uma jornada pedagógica, a jornada é sobre educação ambiental ou sobre uma outra temática, mas uma semana depois da jornada pedagógica dos estudantes e professores, principalmente com professores, aqueles lugares que era para estar limpo, estar com separação de material orgânico, de plástico, de papéis, mesmo assim, uma semana depois, ela se torna inócua. Ou seja, para Gramsci, parece que ele estava hoje dando aula para nós, ele coloca, é uma disciplina mecânica, é uma atuação mecânica, se faz jornada pedagógica, mas para ficar do mesmo jeito, para ficar da mesma forma, para ficar do mesmo modus operandi, do status quo. É uma chamada de atenção, mas coloca também a postura de uma construção libertadora. No meu ver, no estudo que nós fizemos sobre Gramsci e de todos esses autores e escritores de artigo, que são professores pós-doutores de várias universidades, também escritores da USP, também gente de vários lugares do Brasil, eles colocam claramente o seguinte: é possível uma construção de uma educação libertadora, simplesmente distribuindo os papéis e colocando o estudante como um papel fundamental no processo da educação, onde o professor assume o papel humano, não ditador, não agressivo, não uma postura mais abusiva. É nesse caminho, Leonardo. E a todos os colegas. Eu não sei se o Darlindo conseguiu ajustar o microfone dele, se vai... Perfeitamente, me ouve? Sim. Aconteceu comigo exatamente o que tinha acontecido com eu acredito que foi o Jardinélio, agora há pouco, né? Então, estava com uma interrogação também, uma exclamação, e eu tive que sair e voltar. Então, obrigado mais uma vez pela pergunta. Então, fazendo aquele link que foi sugerido para a questão das políticas educacionais brasileiras, eu gostaria de destacar a vocês, meus amigos, que esse link que é feito tanto na esfera municipal como estadual, ela também perpassa pela esfera federal, e é justamente pautada pela política da descontinuidade, do qual nós discutimos aqui. Me parece que virou uma forma política de resolver as questões brasileiras, você iniciar um processo, iniciar um programa de governo para a área da educação, que ela tem uma data de validade, né, que é exatamente o encerramento de um ciclo político. Quando inicia-se o outro, tudo que foi feito acaba sendo descartado e inicia-se um novo ciclo com uma nova roupagem, com uma nova política. E essa política de descontinuidade, ela não afetou apenas a questão do PAFOR, ela afeta qualquer uma das políticas pelas quais nós discutimos aqui, os colegas muito bem colocaram, essa problemática ela está imbrincada para além
das questões pedagógicas, das questões educacionais, da formação, ela está imbrincada também na cultura do nosso povo. Infelizmente, nós seguimos uma linha de desenvolvimento em que o pêndulo sempre tende a retornar, né, para a descontinuidade. E é exatamente esse ponto que nós precisamos trabalhar. Essa discussão hoje aqui, ela é primordial justamente porque nós estamos colocando o nosso posicionamento em relação a tudo isso que é nefasto, que não tem dado certo e que tem trabalhado para a desconstrução das políticas. E aí, o que se pode observar, finalmente, nessa questão, é que nós precisamos não só trabalhar o nosso posicionamento enquanto formadores, enquanto profissionais de educação, mas também buscar a questão da melhoria da formação, para que os nossos professores eles também tenham essa visão de que a política da descontinuidade ela não pode ter data de validade, ela precisa continuar, assim como foi colocado essa política necessária, que ela perpasse governos e ela seja uma política perene, ela precisa fazer jus justamente ao que Brzezinski tinha colocado, né, como defensora das leis brasileiras. A gente tem que lutar pelo que já está escrito nas nossas leis. A LDB, por exemplo, se fosse seguida ao pé da letra, ela por si só já garantiria uma grande parte dos direitos educacionais do povo brasileiro e, quiçá, também para qualquer membro ingressante nessa nação. No entanto, essas leis são desrespeitadas. E outras ideologias, outros modos de ver a política acabam entrando na legislação educacional e elas seguem seu processo de descontinuidade. E é isso que nós devemos combater. Então, essa é a posição que eu coloco e parabenizo pela excelente discussão e agradeço a professora Lilian pela pergunta e também pela contribuição. Obrigada, Darlindo, também por sua contribuição, as perguntas, as respostas, né, as discussões, sempre muito frutíferas. Não sei, não vi aqui se alguém mais manifestou interesse em dialogar. O Amaury. Desculpa, professora, eu só queria reforçar para assinarem a lista de frequência. O link está aqui no chat. É só entrar e preencher um formulário rapidinho. É só para a gente para ajudar na conferência de quem esteve presente. Certo. Não sei. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Lília, boa tarde, Lília. Eu peço que você possa fazer uma conclusão mais específica do seu trabalho, mais na parte prática agora, no contexto que estamos vivendo pós-pandemia, ou, né, na situação do Covid. Qual a ligação que você ligaria esse processo, que envolve o Gramsci, que envolve todo o seu trabalho, e essa situação do Covid? Qual a ligação que você consegue fazer? Certo. Nós, na verdade, a situação de pandemia revelou, agravou, escancarou situações, problemas em todos os campos que nós já enfrentávamos, né? E aí, evidentemente, a população que é mais vulnerável socioeconomicamente ficou ainda mais exposta a essas situações. E aí, quando nós pensamos uma sustentabilidade social, sustentabilidade planetária, nós vamos ver que nós estamos muito aquém desses ideais, daquilo que é definido, que é vislumbrado, aí, por exemplo, na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, quando se estabelece metas de desenvolvimento sustentável em diferentes áreas da vivência humana. Então, pensar a educação para a sustentabilidade, né, pensar a valorização de aspectos humanizadores, né, aspectos que, dentro do processo educacional, que enfatizem o respeito e o atendimento às diferenças humanas, né? E essas diferenças são de diferentes naturezas. Aí nós vamos ter
tanto as questões geracionais, as questões étnicos raciais, as questões de gênero, questões... Desculpem, não sei se vocês estão me ouvindo. Deu uma pequena queda, professora. Estamos sim, perfeitamente. Certo, ok. Então, aí eu estava dizendo que pensar a educação para a sustentabilidade, né, pensar em diferentes aspectos da vida humana. E aí essas questões acabaram que foram mais escancaradas para nós aqui no período de pandemia, né? Nós vimos o quanto nós somos vulneráveis e o quanto nós não estamos trabalhando, conduzindo nossas vivências e sendo conduzidos para um viver sustentável. Então, são questões geracionais, são questões étnico-raciais, são questões de gêneros, que um dos trabalhos abordou aqui, que nós precisamos estar pensando dentro da formação de professores. E aí a minha escrita, atualmente, tem sido na direção da resistência a essas reformas trazidas aí pelo governo, que afetam diretamente a formação dos professores, mas que desembocam lá no campo prático, né, no desenvolvimento da prática pedagógica, né? Então, pensar a educação para a sustentabilidade aqui seria pensar em estilos de vida sustentáveis, em garantia de direitos humanos. E nós vimos isso, Marcos, muito evidente o quanto os direitos humanos aqui ainda é uma utopia, né? O quanto nós estamos longe de assegurar direitos humanos a todos os humanos, né? A questão da igualdade de gênero, a questão da promoção de uma cultura de paz, que no caso do Brasil tem ficado muito aí evidente que as percepções de determinados grupos sociais contrários a isso, o reforçamento de condutas de violência, né, de preconceito, de discriminação, né, em contradição aos nossos pressupostos de cidadania global, de valorização da diversidade cultural, né, e que estaria aí culminando para um viver sustentável, para o desenvolvimento sustentável, né? Então, a educação para a sustentabilidade, buscando aqui um pouco dos pensamentos gramscianos, também se compatibiliza com a ação escolar que esteja condizente com demandas de conhecimento, com atitudes e valores que sejam emanados da própria sociedade local, né, a partir de questões que estejam socialmente referendadas, que sejam socialmente pertinentes, né? Que se voltem à promoção da equidade realmente, do fortalecimento da democracia, né? E aí, nesse sentido, nós não podemos desconsiderar a importância das bolsas de estudos no ensino superior, né? Nós sabemos que a população da educação básica, após as reformas educacionais, após as políticas educacionais implementadas no Brasil, sobretudo nos anos 2000, né, foram extremamente significativas para a educação básica e ressignificou o caráter da população, atendida pela população pela educação básica, né? Diversificou, trouxe essa diversidade populacional para a escola, mas também trouxe para a educação superior. E aí as bolsas, muito mais, ou não só aquelas que se referem às questões de vulnerabilidade social, mas as bolsas de iniciação científica, as bolsas de iniciação às atividades de extensão e outras bolsas destacadas aqui pela Letícia, são fundamentais para que nós possamos também caminhar em direção à sustentabilidade. Excelente, excelente. Eu tenho uma questão administrativa. Sim. Eu fui para outra sala, mas eu só fiz o preenchimento da presença aqui, porque eu passei o meu evento aqui. Como é que eu faço diante dessa situação? Mas você apresentou lá, não foi? Apresentei, a professora. Eu recomendo que você assine a frequência lá também, porque você apresentou lá, né? Já deve ter um registro de apresentação. Mas eu não tenho o link de lá. O Amaury tem como mandar um link para mim aqui? Acredito que sim. Eu posso também tentar localizar aqui. Qual era o... Qual era a sala? A minha sala era a sala... a sala 1 é aqui, e a sala... 3. Sala 3. É a sala 3. Eu vou te mandar o link aqui no chat, tá? Eu não tenho seu contato. Pronto. Tá.
E depois, se você puder mandar o seu trabalho, Lilian, eu queria, viu? Claro. E bateu muito com o meu. Já está disponível nos anais. Os anais do evento já estão disponíveis na página, tá? Como é que eu vejo nos anais? Como é que a gente pode ver nos anais? É só pelo link? Eu vou disponibilizar aqui também o link do... Maravilha. Tá? Já pode, inclusive, inserir no Lattes. E o certificado, a gente recebe qual? Já pode? Serão emitidos certificados digitais, né? Então, você cadastrou lá o seu e-mail, você vai receber um e-mail via UFOPA informando que os certificados estão disponíveis, tá? Tá, mas com essa informação eu já posso colocar aqui lá no meu Lattes, né? Sim, já estão disponíveis com todas as informações para preenchimento do Lattes, sim. Muito bom. Tá bom? Então, parabéns, viu? Feitas essas considerações, eu acredito que nós podemos ir encaminhando aqui para o fechamento da nossa sala. Não sei se alguém mais gostaria de fazer alguma outra contribuição, ou tem alguma outra pergunta ainda que é administrativa. A Mauri também está aqui para nos ajudar a tirar as dúvidas. Então, nós nos... Lilian, esse Meet, Google Meet que você colocou, ele é para a sala, não é o Google Forms para eu preencher a presença. A outra sala já fechou? Já fechou. Uhum. Então, coloca aqui o seu e-mail que eu vou buscar a frequência para você. E aí a gente te manda por e-mail. Marcos Solon. Digita aqui no chat. 409. Esse aqui, ó. Marcos Solon 409 gmail.com. Eu mando um e-mail para você, tá bom? Aqui. Muito obrigado. Nada. Então, colegas, nós nos encaminhamos aqui para o encerramento da nossa sessão. Eu expresso, em nome da comissão organizadora e da Universidade Federal do Oeste do Pará, os agradecimentos a cada um que esteve aqui, que se empenhou em organizar um texto escrito, que se empenhou em estar conosco, né? Ainda que virtualmente, que nosso desejo, com certeza, era estar presencialmente, desenvolvendo esse trabalho, mas a forma como nós temos nos ajustado a essas situações também mostra aí também a nossas condições de ir superando e suplantando as dificuldades à medida em que elas vão se fazendo presente no nosso cotidiano. Tá? Nós aguardamos a participação de vocês nas demais atividades, estejam conosco nos próximos dias, estejam conosco assistindo via YouTube as atividades que serão disponibilizadas via canal. Tá? Renovo meus aqui agradecimentos pelas exposições, minhas felicitações também, parabenizo cada um pelas apresentações, tá certo? E eu espero que nós possamos nos encontrar em outros momentos acadêmicos também. Bem? Obrigada, Jardinelli, com satisfação compartilhar a sala com vocês, viu? Eu vou ficar aqui até o final. Caso alguém tenha alguma outra questão para tratar, eu vou me manter aqui um pouco mais, tá bom? E aí, nós registramos aqui o encerramento da nossa sessão e eu vou pedir para o Amaury parar de gravar a partir de agora, encerrar a gravação. Antes de encerrar a gravação, eu quero registrar os nossos agradecimentos ao Amaury, que foi fantástico aí também no nosso suporte, viu? Obrigada, Amaury. Parabéns, Amaury. De nada, professora, de nada. Então pronto, eu também já estou saindo, e aí eu fico no aguardo do link, tá, Lívia?